Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. O papo de hoje é com a deputada Nayara Rocha, do PP. Vamos saber das prioridades dela para este ano. A deputada tem preocupação especial com as ações de prevenção à gravidez na adolescência, incentivo ao planejamento familiar, a ampliação de creches em tempo integral e transporte coletivo de qualidade para os mineiros. Nossos assuntos também serão eleições municipais deste ano e os projetos prioritários da base do governo Zema na Assembleia. Deputada, obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente bater um papo, saber das suas prioridades para esse ano. Eu queria começar falando até uma brincadeira sua, né? Que você fala que nasceu já na política, porque a sua mãe, que é a prefeita de Vespasiano atualmente e na época vereadora Ilse Rocha, estava grávida como vereadora e te teve, né? A gente tem aqui imagens sua pequenininha para a gente ver, olha só. Você já estava com quantos anos aí? Então, primeiro, uma alegria estar aqui com você, né, Andréia, conversando, levando aí as demandas do nosso mandato. Eu venho de uma família política. O meu avô, ele era vereador, aí ele teve um problema de saúde. Minha mãe foi candidata, ganhou a eleição, assim, de primeira também, assim como, graças a Deus, né, eu também. E aí eu tinha mais ou menos uns 4 a 5 anos e foi o dia que foi vereadora por um dia na Câmara. Então, os vereadores levavam os filhos para esse dia, um dia marcante que ficou aí na minha memória. Quando eu nasci, a minha mãe já era vereadora, sempre atuou na política e eu falo que já veio no sangue mesmo esse gosto pela política, pela questão principalmente da assistência social, que eu gosto muito. Quem são aí nas fotos? Seu marido? Minha mãe, meu pai, a minha filhinha Áurea, que está com 2 aninhos, meu esposo Diego. Ah, que ótimo. E o que influencia o fato de ser de uma família política no seu trabalho aqui na Assembleia? Olha, primeiro, a responsabilidade é muito grande, né? Porque eu falo que a minha mãe tem uma grande trajetória na política, o meu avô também teve, o meu tio que foi vereador. E assim, sempre as pessoas comparam muito, né? Olha, a mãe dela e ela, mas graças a Deus eu tenho dado o meu melhor, tenho trabalhado muito, principalmente, né, por toda a região, por toda Minas Gerais. Eu falo que é uma responsabilidade muito grande, porque quando você vem de uma família política, as pessoas já sabem o perfil de trabalho, então você tem sempre que superar as expectativas, mas graças a Deus está sendo tudo muito bom. E tem o suporte, né, para dúvidas, né, porque às vezes o trabalho parlamentar, para quem chega inicialmente na Assembleia, você tem que tomar pé de tudo, né? Eu falo que eu tenho essa vantagem. Como minha mãe já foi vereadora, já foi vice-prefeita, presidente de Câmara, hoje ela também é presidente da Grambel reeleita, ela tem uma grande experiência e com certeza na troca de ideias no dia a dia ela me dá assim total suporte, isso ajuda muito. A experiência a gente sempre tem que estar ali escutando as pessoas também para a gente criar aí as nossas perspectivas, é claro, mas isso é fundamental, a gente sempre ouvir. Eu falo que eu gosto muito de trabalhar a ouvidoria, que é escutar todo mundo para depois a gente tomar as decisões sempre pensando no povo mineiro. Então está no lugar certo, né? Porque a Assembleia é o lugar de escuta, né? A gente recebe milhares de pessoas, quem acompanha o dia a dia da Assembleia sabe que aqui vem muita gente para que os deputados ouçam as demandas, né? Com certeza. Você me permite fazer uma brincadeira? Claro. A gente percebeu que você gosta muito da cor rosa. Eu tô aqui de rosa em sua homenagem. Eu ia falar isso, só que já veio homenagem. Então, a gente separou umas fotos aí. Como é que surgiu essa coisa do rosa? Porque contagiou todo mundo. Foi assim, eu falo que, principalmente na minha cidade de origem, que é Vespasiano, onde eu moro, onde eu cresci, onde eu nasci, o rosa tomou conta das ruas e até hoje, quando me vê, quando eu não tô de rosa, já fala assim, mas tem alguma coisa errada, cadê a deputada do rosa? Mas foi uma cor que eu gosto, ela surgiu na reeleição da minha mãe, e todo mundo gostou muito, menino, menina, crianças, homens, mulheres. Isso aí foi na reeleição, já no dia que minha mãe ganhou a reeleição como prefeita. Então, tomou conta da cidade e, assim, a nossa marca é o rosa mesmo. Pois é, você está falando da cidade, né? A gente percebe que a deputada é uma deputada que a gente pode chamar de municipalista, né? Isso. Tem até uma fala sua que diz que é na cidade que a vida acontece, na porta do vereador que as pessoas vão pedir, é na porta do prefeito que chegam as principais demandas. Com certeza.
certeza. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto. Que críticas que a senhora faz em relação a esse sistema que a gente tem hoje, que acaba concentrando mais poder e renda no governo estadual ou no governo federal? Qual que é a sua crítica sobre isso? Olha, eu falo que a cidade, ela acontece, são nas ruas, são com as pessoas, e a prefeitura, a Câmara Municipal é sempre quem está mais perto das pessoas, que escutam as demandas e que sabem as reais necessidades, principalmente da população. E o governo do estado, ele já é um governo mais distante, o governo federal, então, nem se fala. E a minha crítica maior, e que eu todos os dias tento quebrar isso, é essa proximidade com a população de saber que ali também tem atuação do estado. É claro que a gente tem uma série de fatores determinantes, por exemplo, questão de repasses, que muitas vezes para projetos que são prioritários, que o município tem que custear, não é feito por nenhuma outra esfera, isso é muito prejudicial. E uma das coisas que a gente vem brigando aqui na Assembleia é justamente isso, que o estado e também o presidente, a União, ela precisa de estar mais próxima dos municípios para ouvir realmente as demandas que o município precisa. Porque a vida acontece nas cidades, né? Então, o governo do estado sempre é muito distante, o governo federal também. E quem é penalizado sempre é o prefeito, que tem que arcar com tudo. Então, eu sou, assim, defendo super os municípios, como sou filha de prefeita, eu vivo na prática. Vespasiano é uma cidade da região metropolitana, a nossa região do Vetor Norte, mas que ainda tem características de interior. Então, as pessoas sabem onde eu moro, sabem onde a minha mãe mora, a gente faz atendimento todos os dias. E eu falo que uma das coisas principais que eu tirei, assim, de com certeza aprendizado com a minha mãe ao longo desses anos da vida pública é de ouvir todas as pessoas. Às vezes tem dia que você está com a sua agenda apertada, mas chega na porta da casa da minha mãe, quando eu chego para deixar minha filhinha, tem alguém me esperando e a gente tem esse hábito da pessoa entrar, de tomar o café, de estar ali convivendo com a gente. Então, quem procura sabe que a gente sempre busca escutar. É claro que toda a região, a cidade cresceu muito, muitas vezes as pessoas ainda têm essa dificuldade de encontrar, porque, por exemplo, prefeitura de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, são prefeituras grandes, assim, as pessoas ainda não conseguem esse contato tão grande com o prefeito, com os vereadores. Mas na nossa região, que ainda tem essa característica, isso é muito forte e isso facilita o nosso trabalho, que a gente verifica no dia a dia quais são as reais demandas mesmo da população para estar trabalhando, buscando recurso, esse contato mesmo entre o governo do estado. Então, isso é fundamental. É importante a gente dizer para as pessoas de casa que são 853 cidades e os deputados estão representando essas 853 cidades, né? Com certeza. É um universo completamente diferente de quem mora na capital, né? Muito Você está falando aí, diferente. eu mesmo nunca vi alguma pessoa do meu conhecimento falar, eu vou lá no prefeito, eu vou lá pedir, é difícil. Existe essa limitação. Agora, em cidades menores, não. O prefeito, o vereador, ali é a porta de entrada mesmo. Pela proximidade, por saber onde mora, a gente tem essa característica muito ainda no interior de Minas. E por mais que a nossa região esteja que a gente esteja aqui, localizado na região metropolitana, ainda tem essa cultura. Perfeito. Isso é muito bom, porque você está perto das pessoas, é o que mais importa. Perfeito. Deputada, uma das pautas que a senhora defende é a prevenção à gravidez na adolescência e o incentivo ao planejamento familiar. Todas nós, mulheres, sabemos que a chegada de um filho muda completamente a vida da mulher, da família inteira, né? Muda o trabalho, muda a finança, muda tudo. Eu te pergunto, inclusive a senhora tem um projeto de implementar uma política de prevenção a essa gravidez na adolescência, porque se para a mulher adulta essa mudança já vem com uma loucura, imagina para uma adolescente que tem que sair da escola, enfim. Deixar a vida, né? Deixar a vida toda. Por que a senhora tem essa preocupação? O que a gente pode mudar nas falhas que existem hoje no sistema de saúde em relação a isso? Antes de estar deputada, eu era secretária de Desenvolvimento Social no meu município. E assim, o que eu via na realidade, na prática, eram muitas jovens, muitas adolescentes grávidas sem ter esse planejamento, muitas vezes pela falta de diálogo dentro da família, né, sobre os métodos de prevenção, sobre tudo. E a gente apresentou esse projeto justamente para visar diminuir o índice, porque Vespasiano, a nossa região está com um alto índice de gravidez na adolescência, e fora isso, além dos custos todos para uma prefeitura, para o estado de uma gravidez indesejada, você ainda corre uma série de riscos também, né, das adolescentes que muitas vezes buscam o aborto, que não é o mais, de forma alguma é adequado. Então, a melhor forma que tem é a prevenção. E quando você consegue inserir isso dentro do sistema de saúde, né, com uma ampla divulgação, eu falo que isso facilita para as mulheres em si. Eu sou mãe, tenho uma filhinha de 2 anos e depois do nascimento dela, minha vida mudou drasticamente. A gente já não pensa mais na gente, a gente pensa no filho. Eu falo que uma adolescente que ainda não tem a sua formação completa no ensino médio, muitas vezes no ensino fundamental, ela precisa
sair da escola, precisa buscar um trabalho. Muitas vezes ainda é realidade, né, em Minas Gerais, que a gente não tem creche em tempo integral. E isso eu acho que o governo do estado precisa de urgente, através da Secretaria de Educação, fazer novos investimentos na educação infantil, porque se cobra muito dos municípios que colocam o ensino integral. Mas o estado não faz o repasse. Recentemente mesmo a gente teve agora a questão do SMS da educação, onde em nenhum momento na resolução foi falado sobre educação infantil. Então, se cobra muito isso dos prefeitos, dos vereadores, mas não existe esse incentivo do Estado, né, pela escola em tempo integral, por toda essa prevenção. Em paralelo a isso, enquanto mulher, enquanto mãe, eu também tenho um projeto muito legal, que é o Kit Maternidade, que visa justamente proporcionar às famílias, porque eu falo que os custos de uma criança são muito grandes, né? Você tem a questão do leite, de fralda, de tudo isso. E esse kit visa justamente dar para a mãe, claro que tem todos os critérios de ter baixa renda, de não ter condições financeiras, um kit, um suporte para as necessidades básicas da criança. O que eu vejo hoje, muitas vezes na minha rede social, por ser mãe de menina, é muita gente, inclusive, me pedindo, Nayara, tem como você me doar a banheira, tem como você me doar a roupa? Porque não tem essa condição. E no kit teria isso, né? Banheira, roupinha básica, fralda descartável, parece bobagem. Kit de higiene. Parece bobagem, né? Mas uma mãe sem fralda descartável, não tem como, hoje em dia gente. não tem como. São itens necessários e básicos para a criação de qualquer filho. Então, esse projeto visa justamente isso. Dar essa segurança, dar essa tranquilidade para a mãe, que muitas vezes não tem essa condição. Eu falo que a maioria das mulheres, ela tem o sonho de ser mãe, né? Então, isso vai ajudar com certeza, principalmente as pessoas que não têm condição financeira para esse suporte básico. A deputada é vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Espectro Autista. Os desafios, né, deputada, para quem tem autismo, para as famílias, são muitos, né? Eu queria conversar com a senhora sobre isso, sobre o trabalho da frente também, te parabenizar, porque é muito importante. Obrigada. E falar de um aspecto da questão do autismo, que a gente percebe também que tem a ver com essa linha municipalista sua, dos prefeitos, que é assegurar assistência para essas crianças, direito que elas têm de estudar, e também existe um conflito aí sobre aquele profissional que fica na sala de aula para dar o atendimento extra para essa criança. Existe um conflito aí para quem paga esse profissional, o Estado, o município, e as prefeituras estão reclamando que não dão conta, né? Não dão conta de mais esse gasto. Com certeza, eu falo que todas as despesas hoje são custeadas pelos municípios e o Estado ainda não tem uma política de inclusão social em si, forte, né? Ainda é omissa com relação a isso. Eu falo que o que a gente vive hoje nos municípios são as prefeituras custeando todo o tratamento, desde um auxiliar de apoio em sala de aula, a um professor que tenha qualquer curso de capacitação nessa área, e também na área de saúde. Todos os profissionais são custeados exclusivamente pelas prefeituras, e isso dá uma sobrecarga muito grande e um prejuízo ao mesmo tempo. E não pode deixar de ter, né? Não pode deixar de ter, porque a gente tem uma lei que determina isso, e o que acontece é que muitas vezes as prefeituras não têm condições nem de ampliar o quadro de funcionários, porque não tem esse repasse por parte do Estado. Então, se você amplia muito, vai faltar em outra área, vai faltar naquele medicamento, e a gente precisa de rever isso. E isso é uma das pautas que eu e a Maria Clara Marra, que também é uma deputada, que é a presidente, eu lidero com ela como vice-presidente aí à frente, a gente tem trabalhado para que a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Educação, de Desenvolvimento também, que é a SEDESE, faça investimento nas pessoas com deficiência. O que a gente tem hoje é um total abandono e um total descaso, infelizmente. Principalmente em relação às questões das pessoas com espectro autista, que é uma doença que agora a gente está conhecendo mais, né? Não, até está tendo até mais diagnóstico, porque as pessoas passaram a conhecer a doença. Não, passam a conhecer a doença e hoje os municípios estão dando esse suporte com neurologistas, com neuropediatras, justamente para identificar. E também fazer o laudo dessas crianças que são necessários para justamente esse profissional de apoio. Então, é muito importante, e eu queria deixar aqui que é uma das nossas causas do nosso mandato, as pessoas com autismo, as pessoas com deficiência. Inclusive, a gente apresentou um projeto de lei para que as mães tenham um suporte financeiro, porque o que acontece na prática é que muitas vezes, devido a inúmeras limitações dos filhos, a mãe precisa de abandonar tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. Algumas crianças, algumas pessoas têm o BPC, né, que é o benefício da prestação continuada, mas outras não têm. E, na verdade, mesmo o valor que elas recebem ainda é insuficiente para realizar o tratamento, para custear remédios, uma série de despesas que são necessárias.
necessárias. Inclusive as mães que têm criança com doença rara, né? Com certeza, também. É legal que a deputada, como já trabalhou com assistência social, a senhora domina o assunto e sabe o que realmente as pessoas precisam, É porque né? a gente vive na prática a dor de outras mães, né? Dessas mães atípicas que buscam e que clamam para que a sociedade, para que o poder público vejam elas. Porque por trás de uma criança com autismo, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem irmão, você tem uma família, é uma série de integrantes ali que justamente juntos que conseguem ajudar a essa criança, a esse adolescente a ter todo um desenvolvimento. Então é muito importante a gente também pensar na família. Perfeito. Deputada, um grande desafio do seu mandato também é a questão do transporte público, né? A deputada é de Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Muitas pessoas moram em Vespasiano, assim como em outras cidades da região metropolitana, vêm trabalhar em Belo Horizonte. E a gente sabe que falta ônibus sucateado, atrasos recorrentes, ônibus lotados. Como é que a senhora está trabalhando isso nesse mandato? Olha, a gente tem cobrado de diversos setores, do Governo do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, uma posição com relação ao transporte coletivo, que é de péssima qualidade na região metropolitana. Todos os dias, gente, todos os dias tem um acidente com o MOVE, com qualquer tipo de ônibus que faça esse transporte. E a gente pediu agora, recentemente, uma audiência pública, que inclusive passou pela Comissão de Transportes na semana passada, justamente para tratar desse assunto. O que a gente tem na prática hoje são os municípios da região metropolitana fazendo aportes aí para as empresas de ônibus para que o transporte funcione. E hoje o governo do estado ainda não realiza nenhum tipo de aporte, o que a gente tem um total descaso com as pessoas que todo dia utilizam do transporte público, né? Eu falo que a vida inteira eu morei em Vespasiano e estudei em Belo Horizonte. Na minha época, isso em 2007, quando eu já pegava ônibus para vir para a faculdade, o transporte sempre foi ruim, mas hoje ele conseguiu superar tudo isso e ele é péssimo. E a gente não pode aceitar isso. As pessoas saem de casa, muitas vezes elas ficam mais tempo dentro do transporte do que no convívio com as pessoas do seu trabalho, com o convívio das pessoas de sua família, e uma total insegurança. A pessoa sai de casa e não sabe se volta, porque é ônibus que quebra todo dia, ônibus que pega fogo, falta de capacitação também dos funcionários, a questão da mobilidade, né, de onde as pessoas fazem esse translado para pegar o MOVE, é o caos. A gente tem, por exemplo, no Morro Alto, uma subestação lá do MOVE, que é péssima, que todo dia tem manifestação, todo dia tem problema, e a gente vem cobrando o nosso mandato do governo do estado uma posição com relação a isso, porque ninguém suporta mais esse descaso. O bom dessa questão da cobrança em relação ao governo do estado, porque a deputada, ela é da base do governo aqui na Assembleia, então provavelmente tem até mais facilidades, né, para conseguir atuar nas demandas. E é isso que eu quero conversar com a senhora agora. A deputada faz parte da base de apoio do governo Zema aqui, junto com os deputados do partido dela, Chiara Biondini, Oscar Teixeira, Zé Guilherme e o líder, Cássio Soares, fazem parte do bloco Minas em Frente. Eu queria saber como é que a deputada Nayara Rocha se comporta em relação às pautas prioritárias para o governo Zema na Assembleia, que agora tem diante de si um problema seríssimo, que é a questão da dívida de Minas com a União, que ultrapassa 160 bilhões de reais. A gente tem aí uma coordenação política também em Brasília para tentar uma alternativa a esses gastos exorbitantes que o Estado tem com essa dívida. E eu queria saber como é que a senhora se posiciona em relação a isso? Olha, hoje eu acho que todos os deputados esperam é que o governo federal faça um acordo com o governo do Estado para minimizar essa dívida, né? É claro que o RRF ele é um regime que ele vai impactar diretamente o servidor, vai impactar diretamente as pessoas, mas eu também falo que eu sou filha de prefeita e que lá em 2017, o governo que estava então no poder não repassava nenhum repasse constitucional para os municípios. Isso ocasionou diversos fatores, como eu disse, tudo acontece nas cidades. Eu espero muito que, através do Rodrigo Pacheco, através do governo Zema, junto com o presidente Lula, a gente consiga esse acordo para minimizar essa dívida e que o Estado não seja impactado. Até abril, então, tem essa suspensão. A gente está aí todo mundo muito ansioso, né? O prazo é 20 de abril. Mas hoje ainda está tudo suspenso aqui na Assembleia e a gente está aguardando essa diretriz para retomar essas discussões. Só para situar as pessoas de casa, dia 20 de abril é a data que o Supremo Tribunal Federal deu para, até essa data, o governo do Estado não precise pagar mais a dívida que ele tem com a União.
O regime de recuperação fiscal que a deputada falou é um projeto do governador que está tramitando aqui na Assembleia, mas está parado no momento um pouco em função dessa nova possibilidade de acordo. Desse novo cenário mesmo que agora a gente tem. E que o regime de recuperação fiscal impõe uma série de limites aos gastos públicos, enfim, como a deputada já explicou. Deputada, vamos falar de eleições municipais? Vamos lá. Que a gente já está acabando. Olha, esse ano a gente tem eleição municipal, a deputada é filha de prefeita, já sabe muito bem como é que funciona, como é que vai ser a atuação da deputada, principalmente em relação ao seu partido, a eleição de novas mulheres na política para aumentar, como é que vai ser o seu trabalho? Isso, hoje também eu estou à frente do PP Mulher em Minas Gerais, né, como presidente. Isso aqui é da eleição. Isso foi no dia da eleição. Olha foi que agora, bonitinha ela, junto com a minha gente. petitinha. E a gente tem trabalhado aí de forma a incentivar mais mulheres no cenário político. Eu falo que a nossa participação é fundamental, a gente tem essa sensibilidade. A mãe aí, Isso mãe minha mãe e a minha filhinha lá na prefeitura. E a minha pequenininha, ela já é politiquinha de pequena, viu? Eu falei que vem a mãe, depois vem a filha, uma versão melhorada agora. Daqui a pouco um dia ela vai ser entrevistada aqui, vamos se Deus falar quiser, sobre se isso. for da vontade dela e de Deus, com certeza. A deputada, a sua mãe, prefeita, não pode mais se candidatar, porque minha mãe já é prefeita reeleita do município de Vespasiano, também presidente da Grambel, mas nós estaremos aí em toda a região metropolitana trabalhando, sim, com a nossa base, com os prefeitos que a gente apoia, em toda Minas Gerais, e a perspectiva é de muito sucesso, que todos tenham êxito e que, com certeza, façam um governo melhor para a sua cidade. O partido pretende também fazer mais vereadores? Como é que é a situação do PP hoje? A gente está fazendo um trabalho muito grande de filiação de novas mulheres na política, de novas prefeitas também, para integrar aí o cenário mineiro. Eu acho que a gente vai ter muito sucesso, estou muito esperançosa disso. Vamos aguardar. Deputada, obrigada, então. Eu que agradeço. Por ter compartilhado seu conhecimento, a sua história de vida também, nos permitido colocar aí a sua família para todo mundo conhecer. Aí é o marido e a petitita. Isso. Aurinha e Diego. Aurinha e Diego. Uma família linda. Deputada, obrigada. Parabéns, obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós conversamos com a deputada Nayara Rocha do PP, os assuntos, as prioridades dela para este ano. A deputada tem uma preocupação especial com ações de prevenção à gravidez na adolescência, incentivo ao planejamento familiar, falamos de ampliação de creche em tempo integral, de transporte coletivo de qualidade e de eleições 2024. A você de casa, muito obrigada pela sua audiência, espero que tenha gostado da conversa. Nos acompanhe no podcast e também no portal da Assembleia na internet. Até a próxima.